E a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu nesta sexta-feira que o Supremo Tribunal Federal anule a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação contra 8 empresários acusados de conspirar um suposto golpe de Estado pelo WhatsApp. Na manifestação, a número 2 da PGR critica a decisão e diz que Moraes promove, entre outras ilegalidades, o chamado Phishing Expedition. Lindora argumenta ainda que não foi comprovado nenhum indício de crime que justificasse a ação da Polícia Federal a mando do ministro. Ela disse ainda que as supostas provas obtidas apenas por prints de conversas de WhatsApp, divulgadas em matéria jornalística, sem qualquer diligência prévia para apurar a sua autenticidade, tornam as medidas inviáveis e desproporcionais. Há pouco, o próprio ministro Alexandre de Moraes, em nome do STF, rejeitou o pedido da PGR, o considerando intempestivo. Segundo o magistrado, a manifestação só foi protocolada na corte 18 dias após a medida, o que a tornaria inválida. Zé. Olha, Vitor, nós estamos diante aí de uma situação inédita e um crescimento do Supremo Tribunal Federal aqui na Praça dos Três Poderes de uma forma até a ameaçar outros poderes. Esse caso aí, a subprocuradora Lindora Araújo, ela cita ausência de competência do ministro para esse caso, e é evidente, né? Nenhum dos empresários tem foro privilegiado, né? Ela diz também que pede anulação de todas as provas coletadas, inclusive sobre esse caso aí dessa história de tentar encontrar crimes, primeiro faz a operação, depois define crimes, então que todas as provas sejam anuladas, ou seja, se houve ali a detecção de provas de algum outro crime, sonegação, outros crimes, isso não pode ser usado. É o pedido da Procuradoria-Geral da República, né? E, além disso, diz também que há uma clara situação de constrangimento ilegal contra os empresários. Isto nesta ação da subprocuradora Lindora Araújo. Agora, veja bem, a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Ministério Público, pede o arquivamento. Evidentemente, os empresários, com seus advogados, pedem também o arquivamento. Então, o ministro tem que definir entre os dois. Qual é o entre os dois? É o arquivamento. E pode ser, que é um caso, é o tal de ultra petite, ou seja, além do pedido, que o juiz, ou seja, o Alexandre, decida contra os dois, a defesa e a acusação. E ele decida outra coisa, quer dizer, isso é muito esquisito. Mas a intenção aí do Ministério Público é levar o assunto para o plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas eu vou te dizer aqui o tamanho do Supremo neste momento. Nós estamos com um julgamento online do Supremo que vai definir o piso dos funcionários e dos trabalhadores da área de saúde. Veja bem, isso foi aprovado na Câmara, discutido em comissões, aprovado no Senado e sancionado pelo presidente. E o ministro Luiz Roberto Barroso disse, espera aí, vocês aprovaram e tal, mas não tem dinheiro. Quer dizer, o Supremo agindo como se fosse uma Cefaz, uma Secretaria de Fazenda, dizendo, olha, os estados não podem pagar, o governo federal não pode pagar, quer dizer, quem é o Supremo para agir como se fosse secretário de Fazenda dos estados, dos municípios e da União. E ainda, além disso, a ministra Rosa Weber abriu um procedimento e pediu a opinião da PGR contra o deputado Eduardo Bolsonaro, né? Ali, porque ele dizendo que é preciso uma proteção e que as pessoas têm o direito de andar armado para se defender. Então, a ministra Rosa Weber, futura presidente do Supremo, abriu um procedimento contra ele. E também sobre o governo pediu uma campanha para explicar o uso do cartão do Auxílio Brasil. E hoje também o Supremo negou, impede a SECOM de fazer um esclarecimento público sobre o cartão Auxílio Brasil, e não é a primeira vez, porque a SECOM foi proibida de falar sobre o Dia da Independência do Brasil, a data nacional, e a SECOM foi proibida de fazer uma campanha sobre saúde pública e vacinação. Isso tudo o Supremo, mas não acabou não. A PGR pede para o Supremo arquivar aquele inquérito contra o presidente e falando ali sobre ele leu um trecho de uma entrevista falando da possibilidade de relação entre a vacina e o HIV.
Veja bem, eu não acredito nesse conteúdo. Mas o presidente leu um artigo de uma revista. Alguém que tem que responder é a revista. O presidente leu isso numa live. E também sobre a investigação sobre a 7 de setembro. Ricardo Lewandowski acaba de mandar para a Procuradoria-Geral da República um pedido para investigar o presidente, ou seja, ele aceitou que isso era para despachar e negar, né? Então, tudo isso que eu citei está hoje no Supremo Tribunal Federal. É ou não é concentração de poder? Diga, Mota. A doutora Lindora pediu que o STF anule a ação contra empresários. Muitos juristas já se posicionaram a respeito disso. Eles dizem que essa ação está tão lotada de inconstitucionalidades que isso torna um inquérito nulo de pleno direito. Ou seja, é um inquérito que nunca existiu. É o que dizem os juristas. Segundo esses juristas e a própria PGR, trata-se de uma fishing expedition. Eu vou traduzir para vocês. Tem um pessoal aí que eu não gosto deles. Então vamos fazer o seguinte, manda a polícia lá, dá uma prensa neles. Apreende o celular, bloqueia as contas bancárias, joga o nome deles nos jornais. Procura no celular para ver se tem alguma coisa que a gente possa usar para incriminar eles. Vamos ver se eles resistem a isso. Olha, isso pode ser tudo, menos Estado de Direito. Ilza. Mota, eu ia justamente perguntar aos democratas que defenderam o Fica em Casa contra a violência fascista do 7 de setembro. Senhores democratas, os senhores acham que o Supremo Tribunal Federal, ou um ministro do Supremo Tribunal Federal, resolver ignorar o Ministério Público, ou seja, resolver ignorar o rito institucional democrático e agir conforme a sua própria vontade, para pegar uma matéria de jornal, um papo de WhatsApp e expor, invadir a vida de pessoas que não devem nada à justiça? O que os senhores acham disso? Os senhores acham isso uma situação de democracia? Os senhores acham que é isso que o país tem que perseguir? Os senhores acham que aquela multidão, né, de pessoas horríveis que vocês disseram, que o Lula já disse que é Cuscuz-Clã, né, que só tinha supremacista, milhões de supremacistas pelo país. Os senhores acham que essas pessoas talvez possam estar preocupadas com isso, exatamente com isso, vendo que, se a mais alta cúpula judiciária do país age conforme a sua vontade e não conforme a lei e o rito constitucional, ela pode tudo contra qualquer um. Isso os senhores acham que é democracia? Senhor Armínio Fraga, senhor Fernando Henrique Cardoso, senhor Pércio Arido, eu quero só me dirigir a esses que eu já respeitei, que são grandes nomes, né? Grandes, né? Não são esse rebotalho aí de come-dorme, né? São pessoas preparadas que hoje estão sancionando isso aí. Eles estão achando graça nisso. Não, porque tem o consórcio que dá as manchetes, tem as fundações lá de fora que estão apostando nisso, né? Vamos botar um decalquezinho aqui para as redes sociais, ajudam, censura, né? Tudo que não for fora da cartilha fica difícil falar. Então eles estão indo nessa, né? Vamos botar esse charmezinho aqui, esse verniz de democrata, mas são os senhores, e todos os senhores, banqueiros, jornalistas, essa elite que está abandonando, está traindo realmente a coletividade, são os senhores que são antidemocráticos, são os senhores que desistiram do sistema representativo, são os senhores que estão fustigando aqueles que têm a propensão autoritária, para ver se isso se transforma num clube, e os senhores estarão dentro, claro, desse clube, porque se for questão de desinibição e dinheiro, certamente os senhores estarão dentro. Diga, Ana. A subprocuradora Lindora Araújo, em junho desse ano, ela também se manifestou pedindo a extinção da punibilidade no caso do deputado Daniel Silveira, em relação ao decreto, né, da graça presidencial que o ministro Alexandre de Moraes
continua insistindo nessa perseguição pessoal. A subprocuradora alegou que dentro da lei ele não poderia ser objeto de discussão e pediu também a revogação das medidas restritivas, retroativas à publicação do perdão. No entanto, esse osso pessoal, essa perseguição pessoal, o ministro Alexandre de Moraes também não quer soltar. E logo depois, em 24 de agosto desse ano, a procuradora da República e professora de processo penal, Tameia Danelon, ela tuitou, e vale muito a pena dar uma olhada nessa thread, nesse fio que a doutora Tameia Danelon colocou em seu Twitter, porque ela colocou 10 pontos sobre essa operação contra os empresários e como esses 10 pontos mostram uma inconstitucionalidade absurda. Agora, mais uma vez, nós não estamos falando de Alexandre de Moraes, não estaríamos falando de mais um processo, né, de ilegalidade dele, que ele insiste, são tantos, né, que nós nem conseguimos numerar mais, sem falarmos do senhor Rodrigo Pacheco. Não vai acontecer nada, ele não vai colocar nenhum processo de impeachment do Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro para votação no plenário, processo de impeachment constitucional, né, está dentro da nossa Constituição e é a nossa ferramenta de freios e contrapesos, né, da República, principalmente para manter a autonomia e independência entre os poderes, que hoje praticamente não existe. Hoje nós vemos o Legislativo, alguns membros do Legislativo aí sentados no sofazinho, no escurinho do cinema com membros do Supremo Tribunal Federal, mas é preciso que continuemos falando o nome do senhor Rodrigo Pacheco, que aliás não quis dar as caras no 7 de setembro, deu de ombros para a população brasileira, para a nossa celebração do bicentenário da independência, nossas cores, nossa bandeira, e foi fazer politicagem ontem no Congresso. É preciso que toda vez que falemos o nome do senhor Alexandre de Moraes ou de qualquer outro ministro, Barroso, qualquer um deles ali, que continuem tentando implementar esse estado e alimentar esse estado de exceção no Brasil, o nome do senhor Rodrigo Pacheco precisa ser trazido para que o próximo que sente naquela cadeira de presidente do Senado escute a população e, acima disso, proteja a nossa Constituição.